Boa noite, e bem-vindos ao Observatório Negro. Eu sou o arquivista. Eu coleciono histórias que não deveriam ser contadas. Algumas chegam por e-mail, outras por mensagens anônimas, ou ligações feitas de madrugada, e algumas poucas vêm em encontros que nunca acontecem duas vezes no mesmo lugar. Eu apenas catalogo, organizo, exponho. Os nomes que você vai ouvir não são reais. São meras máscaras. E esta foi a única forma que encontrei de proteger quem fala, e talvez, a mim mesmo. Não verifico tudo. E nem sempre quero. Porque algumas histórias começam a olhar de volta quando você investiga demais. A que eu vou contar agora me foi relatada por um homem que sobreviveu a uma briga comum, em um bar comum, numa noite que deveria ter terminado como qualquer outra. Mas não terminou. Ele me disse que tudo mudou no instante em que alguém o encarou quando estava caído no chão. E algo aprendeu a olhar através dele. Leandro tem 41 anos. Vendedor de peças automotivas. Daqueles que todo mundo conhece de vista, mas ninguém sabe muito da vida. Frequentador antigo de um bar simples na rua Augusto Severo, no centro de Belo Horizonte. Bar pequeno, azulejo antigo na parede, chão sempre meio pegajoso de cerveja derramada. O tipo de lugar onde as coisas acontecem e no dia seguinte ninguém comenta muito. Na noite de 14 de agosto deste ano, uma quinta-feira comum, Leandro estava lá. Terceira cerveja, conversa fiada, jogo passando na TV pequena pendurada no canto. Discussão boba de torcida. Ele Cruzeiro. O outro grupo Atlético. No começo, risada. Depois, ironia. Depois, palavra atravessada. O tom subiu rápido demais. Garrafas batendo na mesa. O dono do bar tentou apartar, pediu calma, falou que ali não era lugar para isso. Foi quando um dos atleticanos, um rapaz de uns 25 anos, forte, tatuado, conhecido como Juninho ali na região, empurrou Leandro contra a parede. A nuca bateu no azulejo rachado. Os amigos de Juninho se aproximaram. 5 contra 1. O primeiro soco foi no estômago. Leandro dobrou o corpo, perdeu o ar. O segundo veio no rosto. Estalo seco. Sangue na boca. Ele caiu no chão, misturado com cacos de garrafa e cerveja. E foi aí que aconteceu. Leandro, deitado, com o rosto virado para cima, encarou Juninho. Não era olhar de medo. Nem de raiva. Nem de súplica. Era um olhar vazio. Parado. Como se ele estivesse olhando através de Juninho, não para ele. Juninho levantou o pé para chutar a cabeça de Leandro. E parou. Pé suspenso no ar. Mão congelada. Piscou rápido. Uma vez. 2. 3. Como se algo estivesse incomodando dentro do olho. Os outros continuaram batendo em Leandro por alguns segundos, costelas, braços, rosto. Mas Juninho não se mexeu mais. Ficou ali, imóvel, encarando um ponto na parede atrás do bar. Um ponto onde não havia nada. Quando a briga terminou, o dono chamou a polícia, alguém gritou que a viatura estava chegando, o grupo fugiu. Juninho foi junto. Mas caminhava estranho. Olhando sempre para o mesmo ponto invisível, como se estivesse sendo guiado. Leandro foi levado ao hospital. Costelas trincadas. Corte na testa. Nada grave. Saiu no dia seguinte. Juninho não teve a mesma sorte. 2 dias depois, a mãe dele procurou a polícia. Disse que o filho não dormia. Não comia. Não falava. Ficava sentado na sala, encarando a parede branca da casa. Por horas. Sem piscar. Algumas horas da noite a mãe relatou que ouvia choros abafados vindo do quarto do seu filho. Quando ela checava, ele acompanhava com os olhos vermelhos, cheios de lágrima, mas sem virar a cabeça. Na semana seguinte, Juninho foi internado. Diagnóstico inicial: catatonia. Mas os médicos estranhavam.
Ele fixava o olhar em pontos aleatórios, o chão do quarto, o teto do corredor, a janela fechada. Se alguém tentava cobrir os olhos dele com a mão, Juninho se debatia com força. Gritava. Chorava. Como se estivesse sendo sufocado. Um mês depois, ele se matou no banheiro do hospital. Usou o cadarço do próprio tênis. Encontraram o corpo com os olhos abertos, fixos na porta. Leandro soube da notícia pelo jornal. 3 meses depois, ele veio falar comigo. Ainda com cicatrizes no rosto. Disse que não sente culpa. Mas também não sente alívio. Porque às vezes, quando está sozinho no apartamento, ele percebe que o olhar fica preso em alguma coisa que não está lá. Por segundos, ele pisca, desvia, finge que não aconteceu. Mas tem medo. Medo de que, naquela noite, alguma coisa tenha aprendido a olhar através dele. E esteja só esperando o dia em que ele não consiga mais desviar. Agora vou contar uma história que ouvi de uma mulher chamada Cláudia. Ela me procurou por mensagem há poucas semanas, pedindo que eu guardasse o relato dela aqui, nos arquivos. Disse que precisava tirar aquilo do peito, porque ninguém acreditava. Nem os amigos, nem a família. Só eu, talvez porque ela sentiu que eu entenderia. Conheci Cláudia numa tarde quente de novembro, num café vazio na Tijuca. Ela chegou atrasada, ofegante, com olheiras profundas e um maço de cigarros na bolsa, mas alegou que nunca em sua vida foi fumante. Sentou na minha frente, pediu um café preto sem açúcar e começou a falar baixo, como quem tem medo de ser ouvida pelas paredes. Vou repetir as palavras dela quase do jeito que saíram de sua boca. Porque às vezes a verdade está exatamente no tremor da voz. Tudo começou em julho deste ano. Cláudia tinha 47 anos. Recém-separada, depois de 23 anos de casamento. O marido ficou com a casa em Jacarepaguá. Ela ficou com uma pensão pequena e uma liberdade que, no começo, parecia um alívio. Alugou um apartamento de 2 quartos na rua Conde de Bonfim, na Tijuca. 3º andar. Prédio antigo. Reformado recentemente, como o corretor fez questão de repetir 3 vezes. Era barato. Barato demais para a região. E isso, hoje, ela diz que deveria ter sido o primeiro aviso. No dia da mudança, chovia fino. Os móveis ainda estavam embrulhados em plástico bolha quando ela abriu as janelas para arejar. O cheiro que entrou foi comum. Asfalto molhado. Feijão cozinhando em algum apartamento vizinho. Vida normal. Nada fora do lugar. Na primeira noite, dormiu exausta. Sonhou com o ex-marido fumando no sofá, como fazia todo domingo depois do almoço. Acordou com a garganta arranhando. Pensou, é poeira da mudança. Na segunda noite, o cheiro voltou. Mais forte. Um cheiro de cigarro velho. Queimado. Daqueles que grudam na cortina, no cabelo, no fundo do peito. Ela acendeu todas as luzes. Andou pelo apartamento inteiro. Nada. Nenhum vizinho fumando. Nenhuma bituca no corredor. Nada ao em do cheiro. Na terceira noite, o cheiro apareceu exatamente às 11h30. Cláudia anotou o horário no celular. Sentou-se na poltrona da sala, uma poltrona antiga que já estava no apartamento, estofado marrom gasto, e esperou. Às 11h30 em ponto, o cheiro começou fraco, perto da cozinha. E foi se movendo. Devagar. Como se alguém estivesse fumando enquanto caminhava pelo corredor. Passou por ela, parou na poltrona, ficou ali. Cláudia levantou num pulo, abriu todas as janelas. O cheiro não saiu. Pelo contrário, parecia ter se acomodado. No dia seguinte, chamou a síndica. Dona Lúcia. 70 anos. Morava ali desde a inauguração do prédio. É resquício minha filha, disse ela.
O seu Zé Carlos morou aí quase 40 anos. Fumava 3 maços por dia. Morreu no ano passado, bem aí nessa poltrona. Enfisema. A síndica deu de ombros. Meu filho pintou tudo, trocou o piso. Mas cheiro de cigarro é teimoso. Vô, esse acostuma. Cláudia não quis se acostumar. Comprou incensos, velas aromáticas, óleos essenciais caros. Nada funcionava. O cheiro voltava toda noite. Sempre às 11h30. Sempre terme, ando na poltrona. Uma semana depois, ela começou a tossir. Primeiro, uma tosse seca pela manhã. Depois, algo constante. Como se tivesse alguma coisa presa no peito. Foi ao médico. Exames limpos. Pulmões normais. O doutor disse, em um tom quase jocoso: ansiedade, Cláudia. É estresse da separação. Receitou um xarope. Mas ela sabia que não era só isso. Porque agora, quando o cheiro chegava, ela sentia peso. O estofado da poltrona afundava levemente. Como se alguém tivesse acabado de sentar. Ela não via nada, mas o cheiro ficava mais forte ali. Bem ao lado dela. Uma noite, resolveu testar. Sentou-se na poltrona às 11h20. Esperou. Às 11h30 em ponto, o cheiro veio e envolveu ela inteira. Pela primeira vez, Cláudia sentiu uma calma estranha. Uma vontade de ficar ali. Quietinha, respirando fundo. Teve um pensamento que não parecia dela. Até que não é tão ruim assim. Levantou assustada. Foi para o quarto, trancou a porta. Dormiu com a luz acesa. No dia seguinte, jogou a poltrona fora. 2 carregadores subiram, embrulharam a poltrona em plástico e levaram embora. Cláudia observou da janela o caminhão se afastando. Sentiu alívio. Mas naquela noite, o cheiro voltou. E agora não havia mais poltrona. O cheiro pairava no ar da sala. Andava de um lado para o outro. Parava em frente ao sofá novo dela. Esperava. A tosse piorou. Uma tosse funda. Rouca. De fumante antigo. Ela nunca tinha fumado um cigarro na vida. Comprou purificador de ar. Umidificador. Nada adiantava. Começou a dormir na casa da irmã nos fins de semana, só para conseguir respirar sem dor. Mas durante a semana precisava voltar. Uma noite de agosto, acordou sufocando. 3 da manhã. O apartamento inteiro estava tomado pelo cheiro, e era tão forte que ardia os olhos. Ela acendeu a luz. A sala estava vazia. Mesmo assim, no lugar onde a poltrona ficava, o ar parecia mais denso. Como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. Cláudia correu para a janela. Abriu tudo. O ar da rua entrou. O cheiro não se desprendia de suas narinas. E ela tossiu até vomitar. Na manhã seguinte, devolveu as chaves. Mudou-se para um kitnet minúsculo em Laranjeiras. Pagando o dobro do que podia. Mas respirando. Cláudia terminou o café e me olhou com os olhos vermelhos. Eu melhorei, disse. A tosse passou depois de umas 2 semanas. Fez uma pausa. Mas sabe o que é pior? Disse que, às vezes, quando está muito cansada, muito sozinha, sente vontade de fumar. Uma vontade absurda. Nunca sentiu isso na vida. E, por um segundo, vem o cheiro. Como se alguém estivesse chamando. Ela abriu a bolsa e tirou um maço de cigarros. Lacrado. Comprei ontem. Não sei porquê. Olhou para o maço como se ele pudesse responder. Às vezes acho que o seu Zé Carlos não queria companhia no fim da vida. Queria alguém para continuar o vício dele. Alguém para sentar, ali, e respirar com ele. Guardou o maço na bolsa. Dizem que o apartamento foi alugado de novo. Uma moça jovem. Sozinha. Suspirou. Tomara que ela goste de incenso. Cláudia apagou o café e saiu. Eu fiquei ali sentado.
sentindo um leve cheiro de cigarro no ar do ambiente, embora ninguém estivesse fumando. Talvez fosse imaginação. Ou talvez o seu Zé Carlos ainda estava procurando companhia. A ligação veio numa madrugada de outubro. Número bloqueado. Do outro lado, uma voz rouca, cansada demais para aquela hora. Ele disse que se chamava Paulo. Disse que tinha ouvido o canal, e precisava falar com alguém antes que a loucura o engolisse de vez. Pediu que eu não interrompesse. Falou por quase 1 hora. Às vezes parava para respirar fundo, como se as palavras doessem ao sair. Mas não era só dor. Era pânico cru. A voz dele diminuía em certos momentos, virando quase um sussurro, como se tivesse medo de ser ouvido por algo do outro lado da linha. Eu gravei tudo. Com a permissão dele. Paulo tem 52 anos. Mecânico aposentado. Viúvo. Morava sozinho num sobrado simples no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Não jogava na loteria havia anos. Mas em julho deste ano, algo mudou. Tudo começou numa tarde comum. Paulo estava na cozinha, tentando consertar um rádio velho, quando os números vieram. Não como pensamento. Como invasão. 14. 27. 35. 42. 50. 58. Os números não surgiram em sequência. Eles simplesmente estavam lá, flutuando na mente dele, claros demais. Junto com eles, um zumbido baixo. Como estática de TV antiga. Paulo piscou, sacudiu a cabeça, tentou ignorar. O zumbido aumentou. Apertava as têmporas, como uma morsa. À noite, quase sem pensar, ele ligou a televisão para o sorteio. E os números saíram. Exatamente aqueles. Prêmio de 5 milhões de reais. O zumbido cessou no mesmo instante. Mas deixou uma dor pulsando atrás dos olhos. Paulo riu nervoso. As mãos tremiam. Coincidência, ele pensou. Mesmo assim, no dia seguinte, comprou o bilhete retroativo e resgatou. O dinheiro entrou na conta. Ele começou a fazer planos simples, pagar dívidas, ajudar a irmã, consertar o telhado. 2 dias depois, ao sair de casa para ir ao banco, foi parado na calçada. 3 homens de terno preto. Altos. Carecas. Olhares frios, como metal. Um deles disse: "Os números, Paulo. Diga os próximos." O estômago dele gelou. Antes que pudesse responder, foi empurrado contra a parede. Mãos firmes no colarinho. Cheiro de colônia barata misturado a algo azedo, suor velho. Foi então que ele a viu. Uma senhora cega. Muito velha. Muito magra. Rosto imóvel, como uma máscara de cera derretida. Os olhos, completamente brancos, apontados para o nada. Ela não falou nada. Só respirava baixo. O zumbido voltou. Mais forte. Sem conseguir se controlar, Paulo disse os números que surgiram na hora. 03. 19. 28. 37. 44. 61. Os homens anotaram. Antes de irem embora, a senhora virou o rosto lentamente na direção dele. Mesmo sem enxergar. O zumbido explodiu em dor. Paulo caiu de joelhos na calçada. Naquela noite, os números saíram. Ele ganhou de novo. 6 milhões acumulados. Dessa vez, ele não comemorou. Rasgou o bilhete. Mas os números não pararam. 4 dias depois, eles voltaram. Mais urgentes. O que vem agora, Paulo? A senhora estava lá de novo. O ar ao redor dela cheirava a incenso velho. O zumbido agora era constante. Paulo tentou mentir. Não conseguiu. 09. 21. 33. 40. 52. 64.
Um soco no estômago o fez perder o ar. No meio da dor, ele jurou ouvir algo sussurrando dentro da cabeça. Diga, diga. A senhora inclinou levemente a cabeça, como se escutasse algo dentro dele. Paulo sentiu um formigamento nos olhos. Como se alguém os estivesse usando para ver. Sorteio. Ele acertou de novo. 7 milhões. Paulo trancou a casa. Não dormiu. Os números começaram a se repetir na mente, como um mantra. Misturados a risadas baixas. Via sombras nos cantos dos olhos. Sempre com o formato daquela mulher. Uma semana depois, a porta foi arrombada à noite. 4 homens agora. A senhora no centro. Sob a luz fraca da sala, o rosto dela parecia ainda mais errado. Pele esticada demais sobre o osso. O zumbido virou um rugido. Os números foram arrancados da mente dele à força. 11. 22. 36. 41. 55. 66. Um tapa rasgou o lábio dele. Sangue quente na boca. A senhora estendeu a mão cega. Tocou o ar diante do rosto de Paulo. E ele sentiu um vazio. Como se algo tivesse sido levado. No sorteio, ele ganhou de novo. 8 milhões. Depois disso, Paulo começou a enlouquecer de verdade. Números dançavam no teto. Vozes pediam mais. A senhora aparecia nos espelhos. Ele arranhava as paredes para tentar silenciar a mente. Unhas sangrando. No dia seguinte, ele fugiu. Mudou-se para um lugar que não revelou nem para mim. Se eu disser, eles me acham, ele sussurrou na ligação. Os números ainda vêm. Toda noite. Antes do sorteio. O zumbido cresce. A pressão nos olhos aumenta. E a imagem da senhora fica mais próxima. Ele sabe os números vencedores. Mas não joga. Se eu resgatar, eles voltam, disse ele. Com ela. E dessa vez, levam o que sobrou. A ligação caiu aí. Ouvi apenas um ruído, talvez vento, talvez uma porta rangendo. Ou talvez o zumbido dele atravessando a linha. Depois disso, eu conferi os sorteios. Os números batem. O prêmio continua acumulando. A pergunta é: alguém vai ter coragem de reivindicar? Se essa história chegou até você, talvez não tenha sido por acaso. Se quiser continuar acompanhando os arquivos do Observatório, você sabe o que fazer. Inscreva-se. Deixe um comentário, às vezes, é aí que outras histórias começam. Se puder, compartilhe. Algumas vozes precisam ser ouvidas antes que se calem. Eu volto quando outro relato encontrar o caminho até mim. Até lá, preste atenção no que insiste em observar você quando tudo fica em silêncio.